TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta quinta-feira, 19 de janeiro. Hoje daremos destaque ao empreendedorismo. E termina nesta quinta-feira as inscrições para o concurso público da Receita Federal. São 699 vagas disponibilizadas. E Petrópolis recebeu novos lotes da vacina contra a Covid-19 para crianças de 3 a 4 anos. A Caixa Econômica Federal começa a pagar hoje o Bolsa Família no valor de R$ 600 para os beneficiários com número de inscrição social UNIS de final 2. E a Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, em parceria com a empresa microbiológica e o Centro de Inovação e Ensaios Pré-Clínicos, trabalha para desenvolver um antiviral de uso oral contra a Covid-19. E o estado do Rio de Janeiro completou 2 anos da imunização contra a doença. Apesar disso, ainda há desafios pela frente. Notícia e informação com análise e estratégia para alavancar os pequenos negócios. Eu sou Richard Stolzenburg e esse é o Correio Petropolitano Debate. Olá para você que nos acompanha, boa tarde. A gente começa a edição de hoje, lógico, agradecendo sempre a sua companhia e lembrando, estamos ao vivo em todas as nossas plataformas. A gente começa o programa de hoje falando sobre saúde, porque a Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, em parceria com a empresa microbiológica e o Centro de Inovação de Ensaios Pré-Clínicos, o CIENP, trabalha para desenvolver um antiviral de uso oral contra a Covid-19. A pesquisa da Fundação demonstrou que a substância, batizada de MB905, foi purificada a partir da cinetia e demonstrou-se eficaz para inibir a replicação do vírus SARS-CoV-2 em linhagens de células humanas, hepáticas e pulmonares, além de auxiliar e frear o processo inflamatório desencadeado pelo vírus. A pesquisa foi publicada em uma revista científica chamada Nature Communication e o dossiê pré-clínico foi encaminhado para a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, para que, a partir da aprovação do órgão, seja iniciada a primeira fase de ensaios clínicos. A substância MB905 desorganiza o genoma do vírus e causa uma catástrofe na síntese do material genético, o RNA, processo crucial para a replicação viral. Além de atuar como antiviral, a substância também conseguiu frear o processo inflamatório desencadeado pelo novo coronavírus, o que é fundamental para combater a Covid-19, já que a doença também serve como gatilho de uma resposta inflamatória no organismo do paciente, e isso influenciou a pesquisa desde o ponto de partida. Pelo menos uma notícia boa aqui em relação à saúde, ou seja, esse medicamento freia, a suposta inflamação, o suposto agravamento da doença para as pessoas infectadas e também a replicação do vírus, ou seja, de alguma forma a contaminação. Assim a gente espera que esses testes que sejam realizados mostrem um avanço significativo e positivo aí para mais um combate, para mais uma arma, digamos assim, no combate à Covid-19. E termina nessa quinta-feira o prazo para as inscrições para o concurso público da Receita Federal. São oferecidas 699 vagas, sendo 230 de auditor fiscal e 469 para vagas de analista tributário, com remuneração inicial de R$ 21.029 e de R$ 11.684, respectivamente, ou seja, para esses dois cargos.
A gente tem a matéria... As inscrições podem ser feitas até às 16 horas, horário de Brasília, pelo site da Fundação Getúlio Vargas. A taxa de inscrição é de R$ 210 para o cargo de auditor fiscal e de R$ 115 para analista tributário. Para participar, os candidatos precisam ter nível superior em nível de graduação em qualquer área de conhecimento. O concurso será realizado em 2 etapas. A primeira possui 3 fases, prova objetiva e prova discursiva, ambas de caráter eliminatório e classificatório, e pesquisa de vida pregressa, de caráter eliminatório. As provas serão realizadas em todas as capitais do país, na data provável de 19 de março, pela manhã e à tarde. A segunda etapa do concurso será um curso de formação profissional de caráter eliminatório. Um edital específico será publicado para a convocação desta etapa. Ela será desenvolvida na modalidade online, síncrona e assíncrona, ensino à distância, com provas realizadas online e presencialmente em até 5 polos: Brasília, no Distrito Federal, Manaus, no Amazonas, Recife, em Pernambuco, São Paulo, em São Paulo e Curitiba, no Paraná. Tá, então não deixe de fazer a sua inscrição, termina hoje. O curso vai abranger ainda uma semana de integração presencial dos candidatos. No ato da matrícula, o candidato deve ordenar em ordem decrescente, de preferência, os 5 polos em que deseja realizar as provas presenciais e também participar da semana de integração. A distribuição em cada polo vai considerar a classificação obtida na primeira etapa do concurso, a ordem de preferência indicada pelo candidato e a disponibilidade de vagas em cada polo pode ser definida pela administração. Então, mais uma vez, ressaltando, as inscrições terminam hoje. Não deixe de realizar caso você queira participar. Vamos falar sobre também emprego aqui no Correio Petropolitano Debate, porque a taxa de desocupação é de 8,1%, apontou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ou seja, recuou 0,9 pontos percentuais. E a taxa de subutilização é de 18,9% no trimestre encerrado em novembro. A população desocupada, que era de 8.700.000 brasileiros, recuou 9,8% frente ao trimestre anterior e 29,5% na comparação anual. É o seu menor contingente desde o trimestre móvel encerrado em 2015. Olha que cenário agradável, positivo e otimista, inclusive para 2023. A população ocupada, que é de 99.700.000 brasileiros, foi recorde na série iniciada em 2012, com a alta de 0,7%, ante ao trimestre anterior de 5% e de 5% ao ano. A população desalentada, ou seja, que desistiu de procurar emprego, que era de 4.100.000 brasileiros, caiu 4,8% em relação ao trimestre anterior e 16,7% na comparação anual. A taxa de informalidade, ou seja, aquelas pessoas que trabalham por conta própria, foi de 38,9% da população ocupada, ou seja, 38.800.000 brasileiros, contra 39,7% no trimestre móvel encerrado em agosto, ou seja, teve também uma queda aí de 0,9% pontos percentuais. Isso de acordo, com o trimestre móvel encerrado em agosto e de 40,6% no trimestre de 2021. O rendimento habitual médio de R$ 2.787 frente ao trimestre móvel anterior cresceu nas seguintes categorias, a gente vai citá-las agora para você. Construção, com 7,5%. Além dessa categoria da construção, outras também registraram um pouco de aumento. E entre elas estão, por exemplo, alojamento e alimentação, com 5,7%, ou seja, mais R$ 96. Administração pública, defesa, seguridade social, educação, saúde humana e serviços sociais, com 3,6%. Os demais grupamentos não apresentaram variação significativa de acordo com o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que realiza esses levantamentos.
A gente volta a falar de saúde porque ontem, quarta-feira, dia 18, o Rio de Janeiro completou 2 anos de vacinação contra a Covid-19. Apesar dessa comemoração, ainda há muitos desafios para a Secretaria Estadual de Saúde. Aos pés do Cristo Redentor, no dia 18 de janeiro de 2021, o estado do Rio de Janeiro iniciou a campanha de vacinação contra a Covid-19. Logo após o governo estadual buscar em São Paulo o primeiro lote de vacinas destinadas ao Rio de Janeiro. Na ocasião, Terezinha da Conceição, então com 80 anos, e a profissional de saúde Dulcineia da Silva, com 61, foram as primeiras fluminenses imunizadas. Exatos 2 anos depois, há muito a se comemorar. Mais de 40,5 milhões de doses já foram aplicadas no estado. Os resultados positivos são frutos do trabalho incansável das equipes de saúde, dos mutirões que viraram madrugadas recebendo, contabilizando e separando as doses para envio aos municípios e da operação logística de distribuição aérea, uma referência para outros estados do país. Passado o momento mais crítico da pandemia, é hora de mais uma vez celebrar a mudança que a vacina trouxe para a história. Uma pesquisa realizada pela Fiocruz, publicada em dezembro, revelou que a vacinação evitou mais de 230 mil casos de hospitalizações e mais de 43 mil mortes. Com a missão Tudo pela Vida, que usou o helicóptero da Superintendência de Operações Aéreas da Secretaria de Estado de Saúde e recebeu apoio de aeronaves das Polícias Civil, Militar e do Corpo de Bombeiros, o governo do estado conseguiu entregar vacinas aos 92 municípios fluminenses em até 7 horas. O Verdinho, como é conhecido o helicóptero da saúde, transportou 972 mil doses em 140 horas de voo. Juntas, no período de 1 ano, essas aeronaves levaram 2 milhões de doses até o braço dos fluminenses, encurtaram espaços e salvaram vidas. Como que é fundamental a imunização, né? A gente vê os reflexos disso, tanto no número de contaminações, também de hospitalizações. Inclusive, o primeiro tenente do Corpo de Bombeiros, Ângelo Batista da Silva, fala sobre esses 2 anos de imunização aqui no estado do Rio. A sensação de ter sido o primeiro vacinador no Rio de Janeiro foi uma sensação indescritível, né? É um momento mágico. Eu fiquei um pouquinho temeroso por ser a primeira vez de estar no meio de tanta gente, mas quando você vê que as pessoas ficam felizes, veja, finalmente a vacina chegou, o sentimento muda, você fica mais feliz, você sente de felicidade. As pessoas, elas começavam a sair mais de casa, a vida começou a retornar ao normal. Nesses 2 anos foram um sentimento de mudança, né, e adaptação. Todos nós tivemos que sair daquela quarentena, isolamento e tendo que restabelecer novamente as relações interpessoais. Isso no momento que a gente ficava muito restrito à família era muito difícil, mas a gente começa novamente a ter aquela visão do todo, de todo mundo, interagir um com o outro, é uma coisa maravilhosa. E eu recomendo que as pessoas continuem se vacinando, né? Olhem seus calendários, suas cadernetas de vacinação e vão se vacinar, porque o vírus ele sofre mutação a todo momento. Quanto mais nós estivermos preparados para isso, mais a nossa vida vai voltar à normalidade. Tomei a vacina, tranquila, não senti nada, senti muito satisfeita. Emocionado demais, já não dava nem para falar mais nada. Mas se os pessoal não quiserem tomar, vai voltar tudo novamente, voltar tudo sem fazer nada, sem passear, ficar dentro de casa, ficar presa, assim que eles querem, não pode. Tá aí, né? Essa senhora que você acompanhou aí é a Terezinha da Conceição. Ela atualmente tem 82 anos e foi também a primeira mulher aqui no Rio de Janeiro a tomar vacina contra a Covid-19. E tanto o que ela falou quanto o primeiro tenente do Corpo de Bombeiros comentou, o Ângelo, são fundamentais. Manter a caderneta de vacinação em dia, atualizada. O vírus sofre mutação e o grande desafio ainda hoje pela Secretaria de Estado de Saúde é ampliar a cobertura vacinal, principalmente nas crianças de 0 aos 5 anos de idade. A gente abordou isso aqui no programa, a gente viu que não é só a vacina contra a Covid-19 que tem baixa cobertura vacinal,
mas contra a meningite, contra a poliomielite, contra o sarampo. Então, são doenças também perigosas que podem gerar consequências graves, inclusive até levar à morte em alguns casos. Então, é preciso, é fundamental que esse tema continue sendo abordado, debatido, que os pais e os responsáveis possam levar as crianças também e que possam também se imunizar, não só contra a Covid-19, mas todas as vacinas que estão disponíveis no calendário vacinal e que são fundamentais para o controle das doenças aqui no país. Olha, a Caixa Econômica Federal paga hoje, quinta-feira, o Bolsa Família no valor de R$ 600 para os beneficiários com número de inscrição social, o NIS, de final 2. A Caixa Econômica Federal começa a pagar nesta quinta-feira, 19, a parcela de janeiro do Bolsa Família com valor mínimo de R$ 600. Recebem nesta data os beneficiários com número de inscrição NIS, final 1. Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, neste mês o programa de transferência de renda do governo federal alcançará 21,9 milhões de famílias com um gasto de 13,38 bilhões de reais. O valor médio recebido por família equivale a R$ 614,21. A partir deste mês, o programa social que estava com o nome de Auxílio Brasil no governo anterior volta a ser chamado de Bolsa Família. O valor mínimo de R$ 600 foi garantido após a aprovação de emenda constitucional da transição, que permitiu o gasto de até 145 bilhões fora do teto de gastos neste ano, dos quais 70 bilhões de reais estão destinados a custear o benefício. Em publicação nas redes sociais, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva escreveu que a manutenção da parcela mínima segue o compromisso estabelecido entre o novo governo e o Congresso Nacional. Abre aspas, começaremos o pagamento de R$ 600 para famílias beneficiárias, compromisso firmado durante a campanha e que conseguimos graças à PEC que aprovamos ainda na transição, já que o valor não tinha sido previsto no orçamento pelo governo anterior, fecha aspas, postou o presidente. O pagamento do adicional de R$ 150 para famílias com crianças de até 6 anos ainda não começou. Na semana passada, o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Wellington Dias, afirmou que o valor extra só começa a ser pago em março, após o governo fazer um pente fino no cadastro único para programas sociais do governo federal, o CadÚnico, para eliminar fraudes. No modelo tradicional do Bolsa Família, o pagamento ocorre nos últimos 10 dias úteis de cada mês. O beneficiário pode consultar informações sobre as datas de pagamento, o valor do benefício e a composição das parcelas no aplicativo Caixa Tem, usado para acompanhar as contas poupança digitais do banco. Perfeitamente. Está aí para você, então, nossa prestação de serviço, sempre trazendo aqui calendários, disponibilidade aí de vagas de emprego, de concursos, enfim, também é o nosso objetivo aqui no Correio Petropolitano Debate. A gente volta a falar de saúde, mas aqui em Petrópolis, porque crianças de 3 e 4 anos que estejam aguardando para completar o esquema vacinal com a segunda dose da Coronavac contra a Covid-19 já podem procurar os postos de vacinação. Na tarde da última quarta-feira, a Prefeitura recebeu um novo lote do imunizante, que vai estar disponível em 5 postos. São eles: o Centro de Saúde Coletiva, Centro de Saúde do Itamaraty e as unidades básicas de saúde do Quitandinha, Itaipava e Posse a partir de hoje. Foram entregues ao município 780 doses da vacina Coronavac. Apesar dos constantes pedidos da Divisão de Imunização da Secretaria Municipal de Saúde, feitos à Secretaria de Estado de Saúde, o imunizante estava em falta desde o dia 26 de dezembro, quando as últimas doses foram aplicadas. A última remessa havia sido entregue ao município no mês de novembro. A Pfizer pediátrica, segundo o secretário de Saúde aqui do município, Marcos Curvelo, já está disponível no Centro de Saúde Coletiva, no Centro de Saúde do Itamaraty e também nas UBSs do Quitandinha e de Itaipava. Então, a gente comentou aqui sobre os desafios da Secretaria de Estado de Saúde, mas a gente sabe que essa demora na entrega das vacinas também está relacionada à troca aí dos ministérios, a troca do governo. Isso tem atrapalhado um pouco a logística e a entrega, aí, os prazos para a entrega das vacinas
dos imunizantes, tanto para os estados quanto para os municípios. E olha só, em Teresópolis, desde a última quarta-feira, e se estende inclusive até amanhã, dia 20, a terceira edição do Circuito Universitário Rio Movimenta, a Casa de Cultura Adolfo Bloch, em Araras. O evento faz parte do Cinema Movimentado, considerado o maior projeto de difusão do cinema nacional do Brasil. As atividades são produzidas pelo Instituto Cultural em Movimento, o ICEM, e realizadas pelo Governo Federal, por meio do Ministério do Turismo e da Secretaria Especial de Cultura, com recursos do Fundo Nacional da Cultura, com o apoio da Secretaria Municipal também de Cultura e realizada por iniciativa do ator e produtor Diego Prata, de Teresópolis. A programação acontece a partir das 2h30 da tarde, com entrada franca, que inclui exibição de documentários, debates e atividades culturais focadas nas manifestações culturais e sociais de origem africana. Também haverá a apresentação de coletivos de expressões de temáticas quilombolas. Inclusive, a gente tem imagem para você para mostrar qual é a programação de hoje e também de sexta-feira. Você acompanha aí, ó, dia 20, sexta-feira, às 2h30 da tarde, vai ter esse debate, essa apresentação sobre os sonhos e liberdade. Inclusive tem do dia 19 aí também, Menino 23, como você vê na tela. Começa daqui a pouco, né? Daqui a 1 horinha já começa essa programação. Então, para você teresopolitano, quiser aproveitar, vá ao Centro de Cultura Adolfo Bloch para acompanhar essas apresentações e o evento. Mudando de assunto, a Prefeitura de Três Rios está com 16 oportunidades de emprego abertas. A gente tem as imagens e a lista para mostrar para você também das oportunidades que foram divulgadas pela Prefeitura nesta semana. E, inclusive, o site vai aparecer na tela para você também, que quiser cadastrar o seu currículo, manter as vagas atualizadas. Está aí na tela para você, não deixe de cadastrar o seu currículo, colocar lá e atualizar, manter em dia, para você não perder nenhuma oportunidade. A gente tem as imagens para mostrar a lista, a gente vai mostrar a lista daqui a pouco para você, não tem problema. Inclusive, esse site aqui, ele é bem parecido com a questão do balcão de empregos de Petrópolis, que você atualiza o currículo e essas vagas são encaminhadas conforme o perfil do candidato. Então, aquele recado que a gente sempre dá, não deixe de atualizar o seu currículo, manter o cadastro em dia para que as vagas possam ser encaminhadas. A lista a gente vai mostrar para você então, sem problema, a gente mostra depois do intervalo, então a gente faz um rápido intervalo, até porque na volta do intervalo a gente vai falar sobre microempreendedorismo, um assunto muito importante, relevante, principalmente na região serrana, em que a gente sabe que a maioria dos profissionais atuam dessa maneira. Nós vamos conversar com um empresário que tem uma iniciativa bem bacana e que foi criada em 2015 e tem novos projetos para 2023. O intervalo é rápido e a gente volta já. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias,
em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Correio Petropolitano Debate de volta e agora daremos destaque, então, ao que foi comentado no início do programa. Hoje vamos entrevistar Sérgio Taldo, ele que é CEO do projeto Contra o Café, criado em 2015. Vai falar um pouco sobre o site que foi criado e também os projetos para este ano, além do microempreendedorismo, do empreendedorismo da região serrana e também da importância de realizar contatos, networking. Sérgio, boa tarde para você, seja muito bem-vindo ao programa. Muito boa tarde a você, Richard. Obrigado por estar aqui, né, nesse momento importante, né, da nossa cidade, nossa região. E é sempre um prazer estar aqui podendo compartilhar conhecimento, trazendo informação a todos aqueles que precisam, né? Perfeitamente, Sérgio. A primeira coisa que eu vou perguntar para você é o seguinte: queria que você falasse um pouco do Contra o Café para a gente, para quem não conhece o projeto, e um pouco da história também dele, de quando ele foi criado. Exatamente. Então, o Contra o Café, como eu estava falando agora há instantes aqui com o nosso amigo Mãozinha, né, ali fora, é um detalhe que falta aqui, porque nós criamos o site como se fosse uma árvore de Natal, com os galhos, né? Agora a gente vai adornando com as bolinhas específicas com as suas cores, né? Então muitas coisas precisam ser ainda acertadas e colocadas, mas a ideia inicial do Control mais Café é a seguinte: Control, para quem usa tecnologia, teclado, tablet, tem aquela teclinha Control, né? Então é o tecnológico, aquilo que vem do tecnológico, aquilo que migra do tecnológico para algum lugar, né? No caso, ou digital ou pode ser impresso. Então uma foto, um vídeo, um podcast, agora a nível mais moderno, né? Na época que o Control Café foi criado, a gente não tinha ainda, acho que o 3G. Né? Aí temos hoje o 4G, já estamos entrando no 5. A gente não tinha ideia de nuvem, a gente não tinha ideia de inteligência artificial, né? A gente não tinha ideia de robótica. O café é o que nós estamos fazendo aqui. Então, o café pode ser uma entrevista, pode ser um bate-papo, pode ser a foto com um animal, mas desde que você tire aquela foto com aquele cachorro, você coloca e agrega conteúdo.
conta um pouco da história da raça, fala um pouco da sua paixão por animal, toca o emocional da pessoa que está do outro lado. Porque, como diz a minha professora e grande da área de marketing, né, em São Paulo, né, a professora Marta Gabriel, é a Marta Gabriel aqui e o Philip Kotler, para quem conhece, lá na América, nos Estados Unidos. Né? Ela diz, você precisa fazer algo que pareça ser humano, que faça com que ouça ou sinta o humano. Porque as pessoas estão, como se diz em inglês, fed up, de saco cheio, chateadas, não querem saber de empresa, indústria, porque dá uma ideia de corporação, dá uma ideia de regra, de fazer regra. Né? E as grandes startups da internet, né? Inclusive recomendei ali fora e recomendo aqui para vocês, assistirem na Netflix o filme Som na Faixa. Vocês vão conseguir entender de A a Z como funciona o mundo digital, o mundo moderno, a corporação, o dinheiro, Wall Street, ações, bolsa, como é que é esse mecanismo? A lei, né, tem a advogada também. Então os caras criaram, em linhas gerais, um acervo digital com tudo, com todas as músicas do planeta de forma gratuita. Só que nem tudo é grátis, né? Tem alguma coisa que tem que ser paga. Aí eles esbarraram com a lei. Aí depois eu vou deixar vocês assistirem a série. Então, voltando, o control, o tecnológico, o café, é o bate-papo, é o ser humano, é o encontro. Então você pode fazer uma foto, voltando lá no cachorrinho, em que você simplesmente divulga o seu cachorro pela sua paixão por animais. Eu ia até vir com um boné aqui, hashtag apaixonado por animais. Mas eu vim com o da CBF aqui do Brasil, né? Para colocar exatamente a ideia de Brasil, novo ano, novos trabalhos, para que realmente o Brasil desponte naquilo que realmente a gente tem aqui, pessoas muito capazes. E aí você pode também no café juntar com o control tecnológico, a foto, o vídeo, a campanha, e fazer uma campanha que você ganhe algum dinheiro, numa campanha de marketing que você ajuda a loja na Rua Tereza, você ajuda a cafeteria ou você ajuda uma pequena, média e grande empresa criando uma campanha no meio digital. E, obviamente, que tem uma contraparte no jornal, na TV, porque hoje a gente está aqui ao vivo, né? Está sendo transmitido via internet e gravado. Quem não assiste vai poder assistir depois ou no smartphone, ou no tablet, ou no computador, ou na sua TV quando chegar em casa, né, comendo uma pipoca. Você vai assistir à noite. Então, a ideia do Control Café é, como está escrito lá no site, conectando pessoas, empresas e promovendo negócios. Depois, se houver a possibilidade, né, de colocar na telinha lá, para a gente poder vai comentar algumas coisas. Né, eu não vou dar aula de absolutamente nada, é apenas para dar um pinpoint ali, 1, 2, 3, 4, né, para as pessoas saberem onde estão. Então, pessoas. O que é conectar pessoas? Eu peguei o contato do Richard. Tenho um contato aqui na TV, de repente posso entrar e sair. Né, tá lá, ó, conectando pessoas, empresas e promovendo negócios. Conectar empresas. Você vai conectar empresa. Não é conectar empresa. Por trás das empresas tem pessoas, tem emoções, tem desejos, tem vontades, tem ideias de você se desenvolver como profissional. Você vai comprar sua casa, vai se realizar como pessoa, vai ter sua família. Então você precisa progredir. Né? Ele está passando ali, ó, missão, visão, valores. Isso está lá no site controlmaiscafé.com.br. Então, e promovendo negócios. Pode ser uma fábrica de parafusos ou pregos, pode ser uma loja, uma cafeteria, ou você até trabalhar em conjunto com Elon Musk. Eu não sei se quem me acompanha conseguiu ver. Na terça-feira eu estive na Casa Firjan, Richard, com um grupo da Suíça. Eu vou rapidinho, Sérgio. Pode voltar, inclusive, para a entrevista, a gente depois mostra depois a gente coloca. Parte do site, só para quem está em casa poder ter um contexto melhor em relação ao que o Sérgio está comentando. Eu tive na terça-feira, tive a oportunidade de ir na Casa Firjan, ali em Botafogo, e tinha uma delegação da Suíça. A Suíça é um país menor do que o estado do Rio de Janeiro. Vocês sabiam que tem uma cidade na Suíça, eu não vou me lembrar, é um nome tipo, parece um brownie, é um nome de brownie, próximo a um grande lago. Ali, naquela cidade, tem 2% da população da Suíça. Gravaram? 2% da população da Suíça, que é menor do que o estado do Rio. Essa cidadezinha tem um PIB de 23% aproximadamente da Suíça inteira. Então, digamos, o bairro Mosela, onde eu moro, digamos que a Mosela fosse responsável por 23% do PIB do estado do Rio de Janeiro inteiro. Aí o que acontece? Eles estão oferecendo e abrindo as portas ao mundo, né, para
apresentar seus produtos e chamar empreendedores e empresas que queiram investir na Suíça e da Suíça para fora. Porque quem tem um relógio Breitling, quem tem um relógio Tissot, um Omega, não vai ter 2, 3. Então, se a população inteira já tem os relógios, a população inteira já tem os equipamentos da área química, já tem as máquinas que são fabricadas na Suíça, eles precisam fazer o quê? Vender para o mundo externo, para o mundo exterior. Aí eu contei isso para uns 3 ou 4 amigos meus em Petrópolis. Ah, Sérgio, isso é brincadeira. Falei, você quer o contato aqui? Ele dou o cartão da agência de investimento Swissnex, chama-se Swissnex, e você entra em contato com o representante Brasil ou então direto com o cara na Suíça. Pô, tu foi lá mesmo na Firjan, pô? Tu tem certeza? Então, olha só, o Control Café foi lá aprender, eu fui lá conhecer, fui lá expandir negócios. Não significa que eu vou montar uma sede na Suíça ou que eu vou fazer negócio com suíços. Mas a gente tem que ter um open mind, um mindset aberto, porque a qualquer momento acontece algo e aí você foca para onde? Para o foco do teu negócio. Mas então qual é o foco do Control Mais Café? Promover eventos, promover encontros, conectando pessoas, empresas e gerando negócios. Mas a conexão vai além do telefone. A conexão vai no emocional. Se o suíço está, vou usar o exemplo, me oferecendo essa possibilidade, o que eu posso possibilitar e compartilhar e oferecer ao suíço, de maneira que ele também fique encantado com a minha presença. Eu não vou lá só para pegar dele. Eu vou lá primeiramente para conhecer e fazer essa troca. Então eu tenho um cachorro poodle. Lá na Suíça ele tem um poodle. De repente eu fecho o negócio quando nós estamos conversando sobre poodle. Ou de repente ele olha meu relógio, o meu não é um Breitling nem um Omega. Mas, pô, o seu relógio é um relógio de 1945, o meu é de 1948, aí você puxa um link emocional e começa a falar de relógio, depois você monta uma fábrica. O que as pessoas, de uma forma tradicional, isso não é crítica a ninguém, né? Que nós estamos vendo hoje uma reviravolta no mundo pelo digital. Você coloca primeiramente o dinheiro, depois você coloca o cultural, depois você coloca o social. Hoje, com a internet e as redes sociais, é o inverso, você tem que ter um capital social, você tem que ser relevante, você gera uma cultura de conteúdo, de pessoas, de trocas, e o dinheiro, quando vem uma pessoa e diz assim, olha, seu negócio é muito valoroso, pô, eu quero você comigo. Então, vocês vão ver nesse filme do Spotify, inicialmente, Netflix, né? Na Netflix, Som na Faixa, o cara vendeu a primeira empresa dele por 10 milhões de dólares. Aí já comprou logo uma Ferrari. Aí não quer fazer mais nada na vida. Chegou um momento que ele falou, pô, tem que fazer alguma coisa. Aí ele foi reintegrado novamente, tá? No Spotify, digamos, 2.0, e aí pra frente vocês vão ver no filme. Depois ele ganhou mais 10 milhões de dólares. E no final, quando estava quase quebrando, ganhou 1 bi. Então são valores... Ah, não, Sérgio, isso aí é pro americano lá, pro sueco, pro canadense, não é pro brasileiro. Quem falou que não? Nós temos muitas empresas no país, que eu posso citar nomes, Cacau Show, Natura, entendeu? E muitas grandes aí, que estão realmente fazendo em escala, e eles estão vendendo o quê? Experiência, felicidade. Tanto que o evento que nós fizemos com o Vladimir no dia 25/11, lá em Teresópolis, e eu não sei se ele comentou aqui, mas comentou lá, eu coloquei um tubarão no aquário dele. O que é isso? Ele nunca estudou sobre felicidade. Ele fez uma palestra específica, exclusiva, falando em como ser feliz na era digital, usando tablet, celular, inteligência artificial, robô. Como é que é esse negócio? E parou no metaverso, que pelo que a gente está vendo aí, o Richard, os próprios criadores do metaverso não sabem onde vai dar. Sim. Então, como eu não sei onde vai dar, eu não posso ter medo. Eu tenho que experimentar. Eu tenho que ver se eu posso, se eu vou, se eu não vou, se eu desenvolvo, se eu não desenvolvo. Dou um primeiro passo, recuo 2, dou 3, recuo 4, dou 5, até que eu chego e digo assim, vou mandar agora nessa estrada. Então, o Control Café é o quê? É isso. É esse relacionamento, inclusive eu coloquei lá no primeiro item lá do Conheço Control Mais Café, a ideia de netweaving, né? O netweaving é um conceito que não fui eu que cunhei, mas o netweaving seria o quê? Deixa eu ver se eu vou localizar aqui. O netweaving seria você fazer o networking criando relacionamentos profissionais de comunicação e de trabalho, relacionamentos de comunicação e trabalho, não é só de trabalho.
baseados na reciprocidade. Então, se é recíproco, se eu faço um neto even com a TV, eu quero que a TV cresça e eu cresço. Eu cresço, a TV cresce. Não é só usar a TV para crescer e me apresentar e sair ao vivo. Eu quero também que a TV tenha conteúdo relevante e tenha mais assinantes e as pessoas assistam e cada vez mais a TV seja relevante porque está fazendo um bom papel. Então eu não vou vir aqui, fiz a entrevista, vou embora. Então essa reciprocidade. Baseado na reciprocidade e no crescimento sustentável. O que é um crescimento sustentável? Nós vamos depois conversar um pouco sobre o grupo que a gente está criando. A ideia de criar, entre aspas, uma maçonaria, um grupo de máfia, né? Mas não é máfia, não é maçonaria, não é religiosidade. É onde todos se auxiliam, todos ajudam, todos compartilham conhecimentos. Né? Eu estive lá no evento na Suíça, posso compartilhar com vocês o que eu vi lá, inclusive dar os cartões, os contatos e recomendar. Vladimir teve agora, voltou de Nova York, não sei se já voltou, está voltando, no maior evento de varejo online e físico do mundo, a NRF. Sim. Se você entrar nas redes sociais dele, tem vídeos compartilhados de manhã, de tarde, de noite, de tudo que ele estava vendo lá de novidade, e ele vai trazer para melhorar a Alterdata, melhorar o comércio de Teresópolis e os 60 mil alterdatanos espalhados no Brasil inteiro. Então não é só eu quero crescer a minha empresa. Eu vou fazer para o Control Café, eu vou fazer para a minha cafeteria. Eu estou numa cafeteria num shopping. Se a minha cafeteria cresce, eu estou trazendo clientes para o shopping também. Então, essa ideia de reciprocidade, depois você ganha um desconto no teu aluguel. A sua cafeteria acaba vendendo e trazendo mais clientes, você ganha benefícios de não pagar o estacionamento do shopping. Então, é lá e cá. Então, isso está muito em voga nas empresas e muitas startups que não estão crescendo, tem hoje uma queda das startups, mas outras estão subindo, porque elas entenderam que quem está atrás do processo, os seres humanos. Então se fala muito também, não sei se você já ouviu falar, de soft skill, quer dizer, a questão humana. Se você tem soft skill, se você tem inteligência emocional, se você tem como fazer lidando com pessoas e trabalhando em grupo, você vai aprender qualquer tipo de foguete, tablet, celular novo, 3D, 5D, 10D, não importa. Foi feito por um ser humano, então foi feito para mim. Eu aprendi, vou ensinar a você. Um exemplo Entendeu? disso, Sérgio, até para quem está acompanhando a gente ter uma ideia, um comercial clássico, muito clássico hoje em dia, você assiste, por exemplo, da Coca-Cola. O comercial ele não vende a Coca-Cola, né, o produto, o refrigerante em si, mas ele vende a reunião com a família, ele vende a saudade, ele vende a alegria, a comunhão. É esse ponto que o Sérgio está comentando, que apesar, obviamente, que a empresa tem o seu objetivo de ampliar o seu mercado, de ter um faturamento maior, não é só porque ela tem esse objetivo que essa é a melhor estratégia. Às vezes não, é justamente isso, porque é você levar isso até quem consome. Quem consome, nesse caso, somos nós, seres humanos. Então, o emocional, nesses casos, é muito importante. O pessoal muito de publicidade fala isso, né, Sérgio? Que o briefing não, eu esqueci o termo exatamente, mas eu vou lembrar daqui a pouco. Que o storytelling, né? Isso é muito importante. Ele é importantíssimo nesse processo criativo, para quem é de publicidade e propaganda sabe, para você criar uma campanha publicitária de algum produto ou, por exemplo, de algum serviço, né, Sérgio? Exato, eu recebi, na verdade eu não posso entrar em livraria. Isso aí eu estou fazendo uma confissão aqui publicamente. Lá em casa eu estou sendo despejado, né, pela minha esposa, ou pelo excesso de livros, ou se eu trocar os dois carros que a gente tem lá, a gente tem um 4x4, por mais que você tenha um carro melhor, ou um Fusca, ou qualquer outro que seja bacaninha, novo fashion, os carros ficam e eu saio. Eu compro outros para mim, mas aqueles dois ficam. A mesma coisa os livros. Ele está falando de storytelling, por que eu estou dizendo isso? Eu estive em Teresópolis, no shopping Teresópolis, semana passada, para tomar um café, fechando os olhos para não olhar nenhuma prateleira. Aí bato exatamente na tela, lá no cantinho, lá um livro de storytelling. E tem um segundo, eu não vou me lembrar o nome agora, tá? Falando exatamente sobre storytelling, tem um segundo volume que fala de cases atualizados. Mas o que tem a ver isso com o Control Café? Eu estou contando a vocês aqui uma história, né? A gente está tentando encantar.
inclusive não só a questão de storytelling. Eu vou procurar, vou me esforçar muito, né? Porque é uma tarefa de você ser a Disney, tem que ser com eles ou eles. O encantamento do cliente. O nosso trabalho, né, vocês vão olhar lá, é colaborativo. Por mais que a gente peça ou chame o call to action para um empresário colaborar, participar, dar sugestões, poucos colaboram, poucos entendem, porque eles acham o seguinte: o Sérgio está querendo alguma coisa em troca. O Sérgio está me dando, mas ele quer... Sim e não. Mas tem pessoas que não dão nada. Então eu, da última vez que estive lá com o Vladimir, né, troquei algumas informações e resolvi colocar, eu estava com essa ideia, benefícios / deveres. Botei apenas 3 deveres, né, do associado. Primeiro é que ele compartilha as informações e as ideias com o próprio grupo de associados, né, que nós estamos criando um grupo que vai trabalhar em projetos avançados, específicos de desenvolvimento, eventos com foco para ganhar dinheiro também, para promover a ação, para desenvolver isso, desenvolver aquilo, estudos para melhorar o conhecimento. O segundo é não provocar uma briga entre as marcas. Então, digamos que eu tenha lá no grupo o Bob's e o McDonald's. Todos dois vendem hambúrguer, correto? Sim. Mas, de repente, no próprio grupo ou nas redes sociais, eles começam aquela campanha, como se fosse uma campanha política, ou de futebol, Vasco versus Flamengo, ou a Rússia versus Ucrânia. Olha só, gente, nós estamos vendendo hambúrguer. Ou vocês se unem até o final do ano, que vocês pagaram aqui, ou estão aqui, eu não vou tirar vocês aqui, vocês têm um período de 1 ano para trabalhar e desenvolver. O ano que vem sai ou o Bob's ou sai o McDonald's. Ou vocês se juntam para vender o triplo de hambúrguer e Petrópolis entra na cidade que mais vende hambúrguer do Bob's e McDonald's do estado do Rio, quiçá do Brasil. E o terceiro item, né, que você divulgue as ações no qual você está inserido, e aí tem uma vírgulazinha no final, que se eu apagasse a última frase, o cara vai dizer, pô, Sérgio, eu estou pagando, eu estou com você está me divulgando como benefício, mas eu tenho que te divulgar. Veja bem, eu estou aqui na TV. Antes de vir na TV, não sei se você viu lá, acho que você compartilhou, eu fiz um pequeno post divulgando a nossa entrevista, informando aos meus amigos, empresários, quem está no grupo, quem está no Facebook. O meu LinkedIn tem quase 10 mil pessoas nos 5 continentes. Então tem gente no Canadá que está sabendo que eu estou aqui, pode estar me vendo. Tem um amigo lá na Inglaterra, na Suécia, na Suíça, nos Estados Unidos, na América Central, na Venezuela, na Argentina, em São Paulo, em Salvador, Bahia, Rio. Ele pode estar nos vendo agora ou ver à noite e saber que existe o TVC Canal 16, um programa bacana aqui do Richard, do Correio da Manhã. Então, isso é você também divulgar. E aí a vírgula, qual é a vírgula? Com o propósito de convidar novos associados para fazerem parte do grupo. Então, a gente conhece outras TVs, eu conheço outras empresas de marketing, eu conheço outras cafeterias, eu conheço outros empresários que estão num momento difícil e querem participar e querem se alavancar. Por que não fazer uma divulgação? Ou eu estou num evento divulgando o meu produto. Por exemplo, eu fiz 2 eventos na Boêmia em 2019, lá na cervejaria. Tiveram patrocinadores que estiveram no evento e alguns deles não divulgaram o próprio local onde eles estariam, nem o próprio evento que eles foram albergados. Tudo bem, mas eu divulguei todos. Então, Sérgio, eu vou estar lá, ou fulano, eu vou estar lá no evento tal, de moda, de cervejaria, de roupa, de tecnologia, vou estar com um stand lá de energia solar, vai lá me conhecer. Aí você fecha um negócio, você divulga a empresa do lado. Então, isso chama-se compartilhamento de informações. Então, alguns deveres recomendados, aí eu botei entre parênteses, não são deveres obrigatórios, mas para o bom desenvolvimento e bem-estar de todos, não é legal que todos os irmãos fiquem sem brigar ou se respeitem? Então, quando entra a relação comercial, mais ainda, porque você envolve dinheiro, você envolve tempo, você envolve funcionário, então é um grupo que está ali organizado inicialmente e que pretende desenvolver boas ações. Todos são convidados, mas tem aquela passagem bíblica, né? Muitos os chamados, mas poucos são os escolhidos. Então os escolhidos não é a gente que escolhe, cada um é que trabalha em benefício do seu próprio desenvolvimento. Né? E volta naquela pauta que você estava até comentando de reciprocidade. Isso. Logo no início da nossa entrevista. Inclusive, eu estou até com um briefzinho aqui sobre essa nossa conversa.
E o pré-plano de 2022-2023, ele também foi colaborativo, né, Sérgio? Sim. Queria que você falasse um pouco desse pré-plano Maravilha. e também das atividades e os projetos agora para 2023. Ótimo. Então, o pré-plano aí, antes de mais nada, o site, a ideia do site foi criada para que uma criança de 5 anos clique, acesse e saia ou veja. E uma senhorinha de 80 anos, a minha avózinha, né, a minha mãe, que também tem um pouco de idade, está nos vendo agora, clicou, não tem tanta dificuldade, não tem flash, não tem grandes vídeos. Isso pode ser depois no next step, né? Então, o quarto botãozinho aí, ó, pré-plano, que a gente chamou de pré-plano, 22, 23, por quê? Existem algumas empresas que nos deram sugestões e nós ainda não implementamos de 22 para cá, e 23 começou e nós estamos hoje no dia 19, não é isso? E algumas pessoas ainda não retornaram de férias, muitas pessoas ainda estão viajando. Então, o pré-plano ele foi elaborado basicamente com dois eixos principais. Tivemos uma pesquisa, que foi um formulário de participantes, enviado aos participantes lá do grupo no WhatsApp, né, todos podem ser eletivos a participar também, via Google Forms, com algumas perguntas, né? Então, lá no grupo, as pessoas que responderam, nós tivemos aproximadamente, acho que foram 126. Eu tive praticamente mais de 50% de resposta, quer dizer, é um número bem considerável, né? Porque ninguém responde pesquisa, a pessoa não tem tempo, eu não vou responder agora, vai deixar para depois. E aí provocamos ou proporcionamos a realização de um almoço que foi realizado lá no Luigi, né? Lá no Luigi, no restaurante, no dia 7/10. E aí nós tivemos lá aproximadamente 40 empresários que participaram conosco e geramos uma matriz chamada SWOT, né? É um avanço, uma evolução da matriz SWOT, que você tem lá as forças, as oportunidades, as aspirações e os resultados. Então eu quero fazer qualquer coisa. Qual é o ponto em que eu sou forte? Qual é a oportunidade que se apresenta? Qual é a aspiração, a inspiração, a emoção, aquilo que eu gosto realmente de fazer, que eu vibro, que eu levanto todo dia de manhã da minha cama e digo assim, cara, eu estou vivo. Deus, obrigado por isso, porque eu tenho esse trabalho, essa caminhada, essa corrida, esse amigo, essa é a aspiração, aquilo que você realmente gosta. E o resultado proporcionado. E aí, geramos alguns eixos de trabalho. O eixo 1, tecnologia, mundo digital. O eixo 2, desenvolvimento humano / saúde e bem-estar. O eixo 3, negócios e empreendedorismo. E o eixo 4, eu botei ali turismo, mas eu posso colocar ali parte histórica, história / gastronomia. Porque Petrópolis tem essa pegada, a nossa região aqui serrana é muito ampla, né? Favorável nisso. E aí dentro do eixo 1, por exemplo, as atividades estão genéricas, porque a gente não fechou ainda, estamos no início do ano, e esse site eu acabei fazendo em 3 meses, eu fiz um data mining, uma busca de dados, tentei com a minha equipe algumas informações, outras eu tive que garimpar para poder levantar o site, e em um dia eu coloquei ele no ar. E agora eu estou ampliando. Então, por exemplo, no eixo 1, mundo digital, tecnologia, realizarmos visitas a empresas inovadoras. Temos muitas. Para quê? Com qual finalidade? Criação de parcerias. Vamos dizer, eu visito a Natura. Vamos dar um exemplo. Tem inclusive próximo aqui a Juiz de Fora, né? Tem uma sede da Natura ali, tem uma fábrica. Eu vou lá, acabo conhecendo o CEO, o presidente ou o diretor da Natura, e ele gostou do nosso projeto e começa a desenvolver trabalhos socioambientais ou trabalhos relevantes aqui na nossa região através do nosso encontro, como foi com Vladimir. Visitar fábrica de startups. Como é que acontece isso? Eu tenho um amigo em Juiz de Fora, que atualmente ele está em São Paulo. Ele tem uma startup chamada Crânio. Crânio. Só que é crânio com quê? Então tudo que ele faz e fala, ele bota a língua do quê? Ele começou com um jogo de perguntas e respostas. Ele hoje está na sede lá em São Paulo, ele tem uma sede junto da Microsoft, do Facebook, das grandes empresas do Vale do Silício em São Paulo, lá, num prédio, num flat lá, e ele interrelaciona com todas elas. Ele hoje é um dos responsáveis, isso que eu vou participar nesse evento agora domingo, embaixador, ele é um dos embaixadores do Google para desenvolvimento e fomento de novas startups e novas empresas do Brasil para o mundo. Começou com um quiz
De uma pergunta, 2, 10, 15. Eu conheci ele no início, do zero. O que é o planeta Terra? Letra A, B, C, D, E. Hoje o Crânio está investindo em educação. Ele tem investidores que entenderam a ideia dele, como vocês vão assistir lá no programa da Netflix, no filme, né, do Spotify. Startups, né? Vou dar um terceiro. Realização de mentorias. Muitas pessoas perguntam, coisas às vezes básicas. Sérgio, como é que eu instalo meu computador assim, assim, assim? Sérgio, como é que eu abro um MEI? Sérgio, como é que funciona o plano de negócio para uma nova cafeteria? Pode ser que eu não faça, mas eu tenho no grupo pessoas que já entendem que tem cafeterias, então dá assessoria, dá mentoria, participa nos encontros. Então, essa troca. No item 2, desenvolvimento humano, saúde e bem-estar. Eu não preciso ler praticamente nenhuma delas aqui, porque desenvolvimento humano, saúde e bem-estar, qualquer ação que envolva o ser humano, seja ele área médica, psicológica, hoje com lesão por esforço repetitivo, né? As pessoas estão tendo burnout, as pessoas não conseguem dormir, vivem a poder de remédio. O estresse, como trabalhar isso e como equalizar o equilíbrio das ações das pessoas nas empresas para que elas prosperem. Né? O eixo 3, negócios e empreendedorismo. Né? Olha lá, criar grupo de estudos para aprofundar conteúdos, cases de sucesso e insucesso e prospectar novos negócios. Os cases de insucesso também são muito importantes, porque muitas vezes o empreendedor ele quebra, volta, reinicia, começa de novo. Né? Nós temos em Petrópolis um empreendedor que eu gosto muito, que é o Henrique, né? do Terno Azul. Inclusive agora está investindo em hotel. Ele tem ali o Hotel Petrópolis Inn, né, ali no Valparaíso. Então você vê, da área de TV que continua fazendo e tal, entrou no ramo de hotelaria. Então o Henrique eu conheci, começou também do zero. E uma entrevista que ele deu no LinkedIn local, ali na Boêmia, ele falou que ele quebrou, se levantou, sem vergonha de dizer. Não tem vergonha. Você fechou uma empresa, abriu outra, fechou uma empresa. Na 10ª que você abre e fecha, na 11ª você, pum, decola. Se você tivesse desistido lá na 2ª ou 3ª, você não ia saber que na 11ª você ter sucesso, né? E no último item aqui, Richard, turismo. Petrópolis, Teresópolis, Friburgo, Guapimirim, que tem o eixo Mercoserra, que inclusive eu integro agora o Mercoserra, né, a convite da nossa Silvia Guedon, né, que está na área de turismo, secretária municipal. Nós temos uma extensa variedade de turismo ecológico, turismo de aventura, turismo de montanha, turismo de museu. Ali na nossa Praça da Liberdade, a gente tem o Museu de Santos Dumont, Museu de Cera, Museu de Porcelana, Museu dos Brinquedos. Relógio das Flores. Numa caminhada, Richard, de menos de 100 metros, você visita 4, 5 locais históricos numa mesma praça, de frente à catedral. Então, essa área de turismo, promover e participar de eventos na cidade e em outras cidades. E por aí vai. Tudo que você pode agregar para o desenvolvimento e fomento do turismo, gastronomia, quantos restaurantes nós temos na nossa região. E a parte histórica, Petrópolis é história em cada local, em cada canto. Do país, né? E aí você faz uma extensão ao país. Então, esses 4 eixos, vamos lá, foram criados não pelo Sérgio Taldo, nem pela equipe dele. Num debate com os empresários, utilizando a matriz SOAR, quais as perspectivas, o que vale a pena, o que não vale, o que você pensa, onde vale a pena investir, como é que funciona. E no formulário que a gente respondeu, quem é você? Você está no Control Café porque é amigo do Sérgio? Você entrou porque ele te inseriu no grupo? Você está lá, mas não sabe o que está fazendo? Você está lá porque ama empreender? Então a gente perguntou para as pessoas e vimos mais ou menos que nós estamos numa faixa de idade, se não me falha a memória, acho que de 25 a 28, mais ou menos, até 50, 60. Eu posso fazer eventos para garotada de 5 a 18, mas atualmente não é o público dos empresários que estão lá. Então eu posso fazer um evento, uma Campus Party, aqui na nossa região, que vai bombar desde que eu traga o público jovem. Mas os velhinhos, os 50 a mais, os 40 a mais, talvez não vão num evento de uma garotada, né? Então eu passo hoje a entender quem é meu público, o que eles desejam, eles me conhecem, o que eles pretendem. E aí nesse ano de 2023, com o site, com as ações, a gente vai começar a puxar esse desenvolvimento, né?
Tem outras coisas lá também, o Richard, não sei o nosso tempo aí. A gente está, na verdade, quase estourando o programa, mas uma síntese rápida do Contra o Café e as expectativas agora para 2023. A gente pode, obviamente, também marcar uma próxima oportunidade para a gente falar mais sobre os eventos. Perfeito. Para quem gostaria, né, você me perguntou sobre a questão das canecas, o último botãozinho lá, tem um mini e-commerce lá que eu coloquei, né? A gente vai ter depois canecas, camisetas, bonés e tal, mas as canecas são famosas. O penúltimo botão, nós estamos abrindo aí o blog do Contra o Mais Café, né? Sou eu que vou escrever? Também. O Richard pode escrever. Alguém da área de turismo pode escrever. O pessoal de cafeteria pode escrever. Petrópolis temos as cervejarias artesanais, pode ter uma matéria mensal sobre cerveja. Então, o blog está aberto a todo empreendedor que queira participar e gerar conteúdo relevante para a nossa região e daqui para fora. O pré-plano 22-23, daqui a uns meses mais ou menos, talvez até o meio do ano, ele vai se tornar planejamento estratégico, o plano 23, que a gente vai ter ações reais, né? A arte do Contra o Café, uma coisa que me pediram, a minha designer está lá embaixo, né, nos associados. Toda a identidade visual de 2011 para cá. Vira e mexe eu boto uma caricatura, tem uma capa de Facebook. Então, a Bruna Souza, lá em São Paulo, foi a responsável pela parte gráfica, né, vai estar aqui também. Eventos e encontros. Nós teremos eventos, provavelmente de 2 em 2 meses, né, presenciais. Alguns encontros online, né, quando os empresários não puderem, a gente vai fazer online. Um encontro anual que eu estou apontando aqui para a terceira última semana do mês de novembro, também com data a ser marcada. Então a gente já vai se programar para ter essas datas organizadinhas. As fotos e vídeos dos encontros anteriores vão estar também nessa pasta, né, encontros / eventos, que te dá a prova social de autoridade. Fizemos em fevereiro de 2019, um evento na Boêmia, com o tema inovação. Trouxemos inclusive um amigo meu que veio do Facebook e da Microsoft e abriu o evento. Em maio, tá, fizemos o segundo na Boêmia, falando sobre vocações de Petrópolis, é um item que eu pretendo colocar aqui, feito em conjunto com o Petrópolis Convention Bureau e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, na época do Marcelo Fiorini, que atualmente está no Cicomércio. Sim. Fomos a Niterói por 2 vezes no segundo semestre, na FGV, Capital Humana, fizemos 2 eventos lá em Niterói. Em agosto eu fui convidado, fui a Salvador, levar o projeto das vocações na Prefeitura de Salvador, num hub lá com, imagina só, o Richard, do lado esquerdo 500 pessoas com a timbalada, do lado direito 500 pessoas no Olodum, e na minha frente 500 pessoas, ou seja, eu tinha 1.500 pessoas e aquele... Aí eu falei com meu amigo, ô Canela, como é que eu vou fazer? Não tem como, timbalada de um lado, Olodum... Sérgio, pega o microfone, aqui em Salvador é assim, pega o microfone, começa e fala. Eu abri o evento, mas eu não ia abrir o evento. Teriam 5 palestrantes, ou 4 mais ou menos. No final, alguns deles não puderam, outros vieram à tarde, ficou eu. Sérgio, tu vai abrir o evento. Fui pego de surpresa, falei, cara, é agora ou nunca, eu vou abrir o evento. Aí eu queria assistir a palestra dos próximos. Me abduziram para a TV, me abduziram para o rádio, eu fiquei a manhã inteira lá, explicando para eles não sabem como lidar com um projeto de vocações de uma cidade. E nós temos esse projeto realizado em conjunto no evento Contra o Café, mais a Prefeitura, mais o Convention Bureau, no nosso evento lá em maio de 2019 na Boêmia. Então é algo que pode ser trabalhado também. Eu estou para conversar com a Silvia Guedon, né, sobre isso, porque gera emprego na cidade, dá visibilidade à nossa cidade, ao nosso estado. E agora, no ano 2023, quiçá, né, o Brasil realmente possa voltar ao desenvolvimento melhor do que era, né? Perfeito. Nenhuma crítica negativa ou positiva a governos, mas o empresariado, o terceiro setor, trabalham em conjunto com o poder público. O poder público não trabalha em algumas coisas que o privado trabalha, o terceiro setor não trabalha em alguns setores dos outros anteriores. E os 3 podem falar entre si, né? Então, encerrando o nosso papo, Contra o Café, contromaiscafé.com.br, vocês podem acessar lá. Embaixo vocês têm uma barrinha com as minhas redes sociais, estão todas lá, ó, Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube. O meu YouTube precisa ser melhorado um pouco, então, youtubers aí, se quiserem
de repente me dá uma assessoria, eu preciso melhorar, tem muitos vídeos lá. E entram em contato comigo, ó, o e-mail sergiotaldo@controlmascafé.com.br e meu WhatsApp também está ali. E eu fico muito grato e satisfeito, né, e agradecido de estar aqui, podendo aprender um pouco com você, Richard, e compartilhar um pouco de conteúdo, experiência e conhecimento, porque aprender a gente sempre aprende, né? Com toda certeza, Sérgio. Obrigado pela parceria aqui, de trazer para a gente um pouco do objetivo do Control Mais Café, dessas ações que vão ser realizadas, um pouco também sobre marketing, né, sobre as iniciativas, até porque é aquele famoso ditado, quem não é visto não é lembrado. Para você que nos acompanha, eu vou pedir só a nossa equipe de produção para botar uma rápida imagem sobre a lista dos empregos de 3 dias que ficou faltando no primeiro bloco. A gente coloca rapidamente para você, a gente já inclusive estourou nosso tempo. Estão as oportunidades aí em relação às vagas de 3 dias. Você, tririense, não deixe de cadastrar o seu currículo no site para ter acesso a essas oportunidades. Agradeço mais uma vez a presença do Sérgio, a você que nos acompanha. E é claro, amanhã, sexta-feira, nosso encontro marcado, 1h da tarde, ao vivo. E eu espero você. Até lá. Até lá, boa tarde. TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, eu sou Jorge Guttenauer e eu sou Roberta Costa. Estamos convidando você para assistir o Correio da Manhã na TV de segunda a sexta-feira às 7h30 da manhã. O melhor do jornalismo na sua TVC, a TV do Correio da Manhã. Esperamos você! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro.